Bom, Linheiros, conforme prometido, já há algum tempo eu venho falando que a gente ia gravar um vídeo sobre estaque helicoidal para linha de transmissão. Eu recebi um material do Marcelo da Incotep. Esses dias a gente estava querendo gravar um bate-papo, mas por conta dessas festas de final de ano e tudo mais, acabou que a gente acabou desencontrando as agendas, a gente não conseguiu se falar por conta de folga e tudo mais. Mas ele mandou para mim o material e eu achei importante, interessante disponibilizar para todo mundo aqui no site, porque eu não vou guardar isso para mim. A ideia do site é dividir esse conhecimento com todo mundo. O material vai estar disponível no fórum para que a gente possa discutir, entrar em alguns detalhes maiores. Eu acho que é importante essa divulgação técnica. Acredito que já tem algumas empresas que já trabalham com esse material na implantação das linhas. É um material interessante para quem precisa de prazo para entrega de obra, que já está com prazo curto, ou para quem quer ganhar um prazo em relação ao início da operação da obra, porque se ganha em tempo, se ganha também em custo, e também para manutenção de linhas existentes, né? Quando a gente tem aí um prazo muito curto para repor uma torre. 6 meses atrás, mais ou menos, uma pessoa me procurou para buscar um profissional aí em relação a uma fissura que tinha no concreto aparente de uma torre de transmissão. Não sei qual foi o desfecho, indiquei algumas pessoas, mas eu acho que podia ter sido uma solução também, não sei qual era o comprometimento dessa fundação em relação a essa fissura, mas se tivesse um comprometimento maior, um comprometimento grande nessa fundação, talvez a estaca helicoidal podia suprir a necessidade desse colega nosso do setor. Então deixo aqui para vocês o vídeo do Marcelo da Incotep, aproveitem, vamos abrir uma discussão lá no fórum para a gente trocar uma ideia, trocar conhecimento. Quem já trabalhou com essa estaca pode falar um pouquinho. Eu, particularmente, já trabalhei com essa estaca, mas foi numa planta industrial, não foi nada de linha de transmissão, era uma planta industrial do Votorantim. Eu tinha uma empreiteira, eu fiz algumas obras para eles. Para ganhar tempo e por conta de um espaço mais reduzido, a gente acabou optando por essa solução e deu muito certo, mas a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho da opção na linha de transmissão. Bom, vamos para o vídeo. A gente abre lá uma discussão no fórum para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Starling, sou gerente comercial da Incotep, cuido do segmento de energia, sou engenheiro civil também, com especialização em geotecnia e estruturas, e vim aqui hoje para bater um papo sobre estacas helicoidais, passar um pouquinho do conhecimento dessa nova tecnologia que tem entrado no mercado brasileiro e tem um potencial enorme de facilitar diversas obras e outras que ela já vem trabalhando. Então, nós vamos bater esse papo aqui rapidamente hoje, dar uma pequena discussão sobre o que é estaque helicoidal, a origem dela, os cases de obra que a Incotep já tem, dar uma passada rápida sobre a parte de dimensionamento, e qualquer dúvida que tiver, a gente fica à disposição. Vamos deixar os nossos contatos no final da apresentação. Então, inicialmente, para contextualizar todo mundo, estaque helicoidal é uma fundação metálica profunda que tem a sua haste central tubular ou maciça, onde tem múltiplos helicoides soldados ao longo de sua extensão. Esses helicoides, como dá para ver na imagem, é o que dá resistência às estacas helicoidais. É o responsável por conferir a capacidade portante dos elementos da fundação. Esse elemento é instalado no solo através de torque, através de um equipamento bem simples, como a gente pode ver nessa primeira imagem. Esse tipo de solução é uma solução que já existe há quase 200 anos. Tá? Ela foi desenvolvida por Alexander Mitchell para o farol de Maple Sands, próximo ao rio Tamisa, na Inglaterra, né, no deságua do rio Tamisa. E inicialmente ela era fabricada de madeira ou de ferro fundido, o que traz algumas dificuldades com relação à corrosão e a durabilidade dessa solução. Hoje ela já está extremamente desenvolvida, já tiveram diversos avanços na tecnologia de construção e de execução desse tipo de fundação. Tá? Inicialmente ela era instalada através de torque humano ou animal. Hoje tem diversos equipamentos que possibilitam fazer esse tipo de instalação conforme a característica da sua obra. Essa solução se popularizou muito durante a Guerra Fria,
porque nos Estados Unidos ela era muito usada para as torres de transmissão. Se teve um boom do desenvolvimento energético naquela época e precisava da transmissão cruzando o país, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país continental. E na Rússia, onde se usava muito para torres de telecomunicação, né? Então, também tem a característica de ser um país muito extenso, e a estaca helicoidal foi uma solução viável para aquelas situações, já com características diferentes das estacas iniciais desenvolvidas por Alexander Mitchell lá nos anos 1830. Atualmente, essa solução é utilizada em diversas aplicações. Tá? A gente cita aqui as principais aplicações já desenvolvidas no Brasil, mas a gente sabe que fora do Brasil ela é utilizada de uma maneira geral para praticamente qualquer tipo de solução. Tá? No Brasil, a grande parte da utilização, desde o início de quando ela chegou no Brasil, no início dos anos 2000, está relacionada à construção de torres de linha de transmissão ou de distribuição, mas hoje já temos vários casos de estacas helicoidais aplicadas em galpões industriais, fundações de painéis solares, utilizada como estacas de reação em provas de carga, ou utilizada como reforços estruturais em estruturas já existentes. Tem sido muito utilizada também como fundação de equipamentos, inclusive silos, e os gasodutos também, que tem uma característica similar às torres de linha de transmissão, por serem obras lineares. Aqui a gente detalha um pouco das partes da estaca helicoidal, quais são os componentes que compõem a estaca helicoidal. Então, inicialmente, a gente tem a primeira peça que vai ser instalada, que é a seção guia. Ela sempre tem a ponta cortada em ângulo justamente para facilitar a penetração no solo. Existem múltiplos helicóides soldados em sua extensão, e são esses helicóides, como eu disse anteriormente, que vão conferir a resistência. Como eles são instalados na ponta da estaca, eles vão estar lá embaixo, onde o solo é mais competente. Então, as primeiras hélices vão estar num solo um pouco mais competente, conferindo uma maior capacidade portante, e à medida que vai subindo, você aumenta o diâmetro, você já facilitou a entrada daquela primeira hélice no solo, e as seguintes vão entrando com mais facilidade. Tem um passo controlado de uma para outra, para que seja um helicóide perfeito, fazendo a mínima deformação no solo. E depois você tem extensões que podem ter hélice ou não. Quando elas têm hélice, a gente chama de seção intermediária. Elas servem justamente para dar profundidade ao sistema e incluir hélices, ou seja, aumentar a capacidade portante da estaca e levar a solos mais competentes. Ao contrário da seção inicial, ela tem a ponta bolsa, ela tem uma expansão na ponta dela para que você consiga fazer a conexão com a seção anterior. Então, nós vamos detalhar um pouquinho melhor à frente, mas é uma conexão de ponta bolsa parafusada. Então, e a seção lisa tem esse mesmo tipo de conexão e as seções subsequentes também. A seção lisa, ela não vai ter helicoides e ela serve para dar profundidade exclusivamente ao sistema. Estruturalmente, ela não tem função. Geotecnicamente, você despreza o atrito lateral na hora do dimensionamento, mas ela serve para levar suas hélices até solos mais competentes, que em geral estão em camadas mais profundas do solo. E aí a gente passa para as terminações, né? São os elementos que vão entrar ao final dessa conexão, desse componente da estaca. Tá? Nós citamos aí alguns exemplos, mas não são os únicos, né? O primeiro é um conector STAI, que funciona para elementos à tração. Então, em caso de torres de linha de transmissão, por exemplo, nós fazemos a conexão do cabo de STAI, né, nesse elemento. O VariGrip se conecta através desse vão da estaca helicoidal, do conector STAI, e transfere o esforço da estrutura para a estaca. Isso quando é uma estaca individual. A estaca dupla, a gente já usa essa placa que está representada aqui embaixo, que tem exatamente a mesma função do anterior, que é transferir um esforço de tração para os elementos de fundação, para as estacas helicoidais. A diferença é que, nesse caso, ele vai dividir esse esforço entre duas estacas. Em geral, essa solução é utilizada quando você tem cargas maiores e, por isso, você precisa dividir o esforço que está sendo aplicado em dois elementos, não concentrado em um só, seja por questões de segurança ou por questões de logísticos, que muitas vezes você pode até ter o equipamento para fazer com cargas maiores, com torques maiores, mas esse equipamento é de difícil acesso, a região você precisa distribuir melhor
a carga. Então, você tem esse tipo de solução. E depois nós temos 2 elementos para fundações a compressão. Tá? O capacete, que é um elemento para distribuição do esforço dentro de um bloco de concreto, quando você tem múltiplas estacas, e o bloco metálico, que funciona justamente para eliminar o concreto da sua fundação. Então, quando você parte para esse tipo de solução, você elimina 100% do concreto que é utilizado na sua linha de transmissão, no seu bloco, e tem uma solução 100% metálica, o que te traz agilidade, te traz maior confiabilidade, por você estar tratando de uma solução industrial e não uma solução fabricada em campo. Existem outros 2 tipos que a gente demonstra aqui também de terminações, que são as conexões de reforço, que normalmente são utilizadas para fazer algum tipo de reforço em estrutura já existente. Você faz um macaqueamento da estrutura, instala as helicoidais lateralmente a essa fundação e depois conecta na estrutura existente através desses elementos e retorna à posição final, né, aliviando o macaco. E o adaptador de reação, macaco ou cilindro hidráulico, né, e o adaptador de reação, que é para fazer exatamente isso, ensaios de tração, prova de carga. Seja tração, seja compressão, você faz a transferência do esforço da estaca para a sua viga de reação através desse componente com alguns acessórios. Aqui a gente demonstra algumas das soluções prontas já, algumas das obras prontas já com a utilização de estaca, para ter uma ideia de como é o elemento final. Então, o primeiro é uma estaca individual, é uma estaca que individualmente vai responder por absorver todos os esforços da sua estrutura. O segundo é uma fundação dupla, então ela é transferida para a placa duplicadora, por exemplo, nesse caso por ser um elemento a tração. E a outra é um exemplo de fundação múltipla, onde você tem, nesse caso, 5 estacas, poderiam ser 6, 8, 10, conforme o esforço que está sendo aplicado nessa fundação. E aí você faz a distribuição dentro do bloco, e aí, dentro do bloco transferindo para a estaca. Esses esforços você tem que absorvê-lo no bloco, transfere ou via capacete ou via bloco metálico, que já faz a distribuição e a transmissão dos esforços. Então, falando um pouco das principais vantagens que essa solução apresenta para o seu projeto. Tá? A estaca helicoidal, por se tratar de uma solução industrial, você consegue fazer bastante customização nela. Então, você consegue individualizar a solução para o seu projeto. Você tem algumas limitações de acesso, limitações de pé direito, limitações logísticas ou limitações de disponibilidade de matéria-prima. Você consegue configurar essa estaca para que ela atenda à necessidade do seu projeto. Tá? Nós tivemos casos de obras feitas dentro de galpões industriais, onde restringimos o comprimento da estaca em 2 metros. Tivemos casos de estaca em região litorânea, onde tinha uma camada muito grande de solo fofo, que nós fazíamos estacas com 6 metros para reduzir o número de conexões. Então, essa solução te dá essa grande versatilidade. E, além disso, você consegue, com a mesma configuração, resistir esforços distintos, como de tração e compressão. Então, em obras lineares, como é o caso de linhas de transmissão, de gasodutos, ela é uma grande solução justamente por trazer agilidade à obra. Você leva ela em qualquer tipo de situação, seja por uma situação de compressão ou uma situação de tração, você consegue utilizar o mesmo elemento. A gente observa na imagem lateral aqui a utilização dela num local banhado, um local com nível d'água aflorado, né? E ela performa muito bem nesse tipo de situação, tanto o nível d'água aflorado como solos com baixa capacidade portante. A estaca helicoidal, ela te dá uma performance muito interessante e também por permitir que você atravesse grandes camadas de solo com um custo relativamente baixo. Então, você consegue trazer a solução até camadas mais competentes de solo com um custo menor do que de outras soluções que você precisaria chegar naquela profundidade para absorver seus esforços. Ela te dá uma versatilidade também, uma garantia de performance quando você correlaciona a capacidade de carga dela com o torque de instalação. Toda instalação que é feita deve-se ter um equipamento para monitorar o torque, né, que é o torquímetro. Então, você consegue depois, através de tabelas desenvolvidas por modelos empíricos,
correlacionar essa capacidade de carga ao torque resultante, justamente para aquele tipo de estaca e para aquele tipo de solo. Então, muitas obras onde você não tem a quantidade de SPT que deveria ter, a quantidade de ensaios de sondagem que deveria ter, ou alguma insegurança em relação à qualidade da sondagem, essa fundação pode te trazer essa confiabilidade a mais também. É uma solução industrializada, então todo o controle tecnológico é feito dentro da indústria, o que traz muito mais confiabilidade para o empreendimento, uma vez que você tira as variações de campo, as variações de concreto que podem acontecer em campo e traz isso para dentro da indústria, onde você tem um controle maior e um processo de inspeção mais adequado também. Essa estaca também, ela te dá uma possibilidade de ser reutilizada. Então, se você instalou ela e por qualquer motivo você precisa utilizá-la em outro local, ou você vai ter uma estrutura temporária que você precisa ficar deslocando, você pode trabalhar com esse tipo de solução também, que ela vai te conferir essa possibilidade com custo com certeza menor do que outras soluções que não vão te dar essa possibilidade. E, além de tudo, ela tem um impacto ambiental durante a instalação muito baixo. Ela não envolve uso de água, não produz retirada de terra por necessidade de reaterro. Quando você finaliza a instalação de uma estaca helicoidal, o que sobra de solo ao lado da estaca é nada. Então, é uma solução muito interessante também do aspecto ambiental e de controle de rejeitos da obra. Outras vantagens que a helicoidal tem estão relacionadas à instalação, à agilidade que ela confere à obra. Tá? Você vai observar que os equipamentos necessários para fazer a instalação são equipamentos simples, à exceção do torquímetro, que é um equipamento específico para medição de torque, mas os demais são equipamentos simples, de fácil acesso e muito pequenos, que possibilitam a locomoção para os mais diversos campos, para os mais diversos locais de instalação. Você pode ver a imagem lateral aqui, que apresenta uma foto de uma imagem helicoidal numa situação de campo extremamente remota. Você utiliza mão de obra, pouca mão de obra. A mão de obra utilizada não tem a necessidade de ter uma qualificação muito grande. Então, você consegue, através de treinamentos, passar toda a tecnologia, todo o conceito inicial para se fazer a estaca helicoidal, para se fazer a instalação da estaca helicoidal. E são equipes reduzidas, de 3, 4, 5 pessoas, dependendo do tamanho das peças e dos acessórios que você vai utilizar. Ela tem alta produtividade, mesmo em situações adversas, né? O grande tempo que você vai perder na estaca helicoidal está relacionado ao deslocamento. Tá? A instalação de uma estaca helicoidal aí na faixa de 12 metros, 13 metros, você não vai gastar mais do que 30, 40 minutos. E ela já está finalizada. Então, logo que você termina a instalação, ela já pode ser solicitada, ela já pode ser conectada à estrutura principal. Essa também é uma grande vantagem dela. Não necessita nenhum retorno para retrabalho, retirada de forma, espera de tempo de cura de concreto, nem nada do tipo. E por ser um elemento metálico, como a gente demonstrou anteriormente, a gente já tem uma diversidade enorme de conexões a estruturas, não foram apresentadas todas, existem outras para modelos específicos de estrutura também, mas como é uma ligação metálica, é muito mais fácil. Normalmente ela é feita flangeada ou é feita por alguma conexão pino-bolsa. É muito mais simples de você fazer a conexão do que em outros tipos de fundação. E também não gera resíduos no canteiro de obra. Né? Ela vai direto para o campo e 100% dela é utilizada. Tá? Agora, falando um pouquinho mais do dimensionamento, o que é preciso ser feito para que você consiga usufruir de todos esses benefícios que a estaca helicoidal pode trazer para o seu empreendimento. Tá? Inicialmente, lógico, você tem que fazer o dimensionamento mecânico da peça, então validar a capacidade de carga dos elementos e da ligação. Tá? Como eu disse, em geral, a ligação é uma ligação bolsa parafusada. Então, na imagem à direita, a gente observa a parte expandida se conectando a uma parte lisa, e a conexão, nesse caso aqui, feita através de 3 parafusos. Né? Essa ligação vai ser dimensionada no projeto mecânico. Em geral, esse projeto é feito pelo fabricante da estaca, e ele vai dimensionar se para aquela carga você vai precisar de 3 parafusos, de 2 parafusos,
qual que é o aço a ser utilizado nesse parafuso, qual que é o diâmetro que você tem que utilizar no parafuso, e os elementos da estaca estrutural também, a solda, a resistência estrutural do tubo, tudo isso vai ser validado através de normas que todo mundo já conhece aí, NBR 8800, conceitos básicos de engenharia de resistência dos materiais. Sempre que você vai fazer um projeto mecânico também tem que ser levado em conta a corrosão a que esse material vai estar sujeito, ou seja, qual o meio que esse material vai estar sendo aplicado, se ele vai ser aplicado num meio corrosivo, se ele vai ser aplicado no meio onde você consegue controlar melhor isso, para que você dimensione se é necessário uma parede de sacrifício, se você precisa colocar uma camada especial, seja uma pintura, seja uma galvanização, seja a utilização de um tubo de PVC com revestimento, qual vai ser o tipo de tratamento que vai ser dado, se necessário, a essas peças para se proteger a corrosão. Como toda fundação metálica, é um ponto importante de ser observado. É importante também definir procedimentos de fabricação e de controle de qualidade, para que você garanta os parâmetros finais que aquela peça tem que performar. Então, você tem que fazer toda a definição do seu critério, definição de insumos que vão ser utilizados, quais são os processos por qual esse material vai passar, quais são os ensaios que vão ser submetidos a esse material, para garantir que esse material vai performar como desejado. Finalizado o dimensionamento mecânico, a gente passa para o dimensionamento geotécnico, né? Que aí sim nós vamos falar da capacidade portante da estaca agora, a capacidade de absorver esforços. Essa capacidade de esforços da estaca, basicamente, é a soma da capacidade de carga de cada hélice. Então, você vai somar a capacidade de carga da hélice 1, da hélice 2 e da hélice 3, ou quantas mais tiverem em seu projeto, e vai definir com isso a capacidade total da estaca. Para fazer essa definição, você tem diversos métodos que você pode utilizar, aí vai da prática e da facilidade de lidar com cada teoria que o projetista tem. Podemos usar a teoria de Terzagh, método de ruptura dos cilindros, e a gente sempre recomenda também fazer a verificação final correlacionando o K da estaca, o coeficiente de segurança da estaca, com o torque, para garantir que aquele torque é suficiente para resistir aos esforços dessa estaca. Além desse dimensionamento geotécnico, é necessário validar a distância entre as hélices. Então, o bulbo de atuação das hélices, seja numa estaca a compressão ou numa estaca a tração, ela é definida através do teorema de Boussinesq. Então, você define que a área de atuação do esforço é de 3 vezes o diâmetro do elemento atuante, que no caso é a hélice. Então, o bulbo de atuação dela é de 3 vezes o diâmetro dela. Por isso, você tem sempre que espaçar as hélices de, no mínimo, 3 vezes o diâmetro dela, para que não haja interferência ou sobreposição de esforços. Isso também vale para a definição da profundidade mínima da estaca, porque você vai ter uma camada, a última estaca sua, ela tem que estar a uma distância suficiente do seu nível do solo. Então, você vai fazer esse mesmo cálculo de 3 vezes o diâmetro da hélice, e aí você soma mais 2 vezes o diâmetro da hélice como um coeficiente de segurança, porque tem aquela região de aeração, região de movimentação de solo. Então, você trabalha com esse 5D, com 5 vezes o diâmetro para a definição da profundidade mínima. E, por fim, você dimensiona também geotecnicamente o posicionamento de cada estaca, ou seja, a distância que uma estaca vai estar da outra, o ângulo que essa estaca vai estar, através da distribuição dos esforços. Você pega os esforços que estão sendo aplicados na fundação e transfere esses esforços para a estaca. Para isso, você vai definir a distância que uma vai estar da outra, através justamente dessa área de atuação, do bulbo de atuação lateral das estacas. Você vai definir qual que é a distância superficial de uma da outra, para fazer a distribuição dos esforços, o ângulo que cada estaca vai estar dentro do bloco, justamente para que você garanta a correta distribuição desses esforços. A gente detalha um pouco aí cada fórmula, são conceitos matemáticos, você se encontra na internet com maiores detalhes, são apenas alguns exemplos. E aí você entra depois na parte de instalação. Tá? Como que é feita a instalação da estaca helicoidal,
quais são os equipamentos necessários, quais são as dificuldades, os principais pontos de observação que têm que ser tomados para fazer essa instalação. Então, como eu disse, o equipamento necessário é bem simples. Você vai usar qualquer elemento que tenha potência hidráulica. No caso, a gente cita aqui uma reta escavadeira, mas vai depender da potência que você precisa aplicar, do torque que você precisa aplicar na estaca. Então, dependendo, você vai usar uma bobcat, você vai usar uma escavadeira, você vai usar uma perfuratriz, de acordo com o torque que você precisa aplicar e transferir para esse elemento. Você vai ter um redutor hidráulico, um rotor, que você vai transferir a potência hidráulica desse equipamento para a estaca através de torque, você vai converter a potência hidráulica em torque, e o torquímetro, onde você vai mensurar a capacidade, o torque que foi realmente aplicado na estaca. Tá? Esse elemento verde superior é o rotor, tem o elemento azul, que é uma flange de conexão entre o rotor e o torquímetro, e embaixo a gente vê o torquímetro já com a ponteira para conexão da estaca, já com a ferramenta para conexão da estaca. É muito importante que você tenha também um esquadro, um inclinômetro, ou qualquer outro elemento que te permita validar o ângulo que a estaca está sendo instalada, para que você tenha certeza que ele está sendo feito conforme o especificado. E o resto são ferramentas manuais para fazer conexão entre os parafusos, é um giz para você fazer a marcação da distância a cada hélice, para você tomar a medição, e uma prancheta, um formulário, para tomar nota de todos os dados que foram coletados em campo. Então, antes de iniciar qualquer processo, as peças devem ser posicionadas e medidas de metro em metro, porque é onde a gente solicita a medição da peça. Então, a cada metro, você tem que tomar a conferência do torque aplicado, da profundidade que já foi colocada, conferir o giro dela, a velocidade de perfuração dela, conferir o ângulo dela, minimamente a cada metro. Então, você faz a marcação com giz ou com um marcador industrial na sua peça, que aí você vai fazendo esse controle metro a metro, você sabe o ponto onde você tem que fazer esse controle. Feita essa marcação nas peças, você vai fazer o posicionamento da estaca no ponto de instalação, vai acertar o ângulo de instalação dela, o ângulo de ataque dela ao solo, e vai iniciar a instalação aplicando o torque através do seu equipamento e registrando qual que é esse torque, qual que é o ângulo e o giro da estaca a cada metro. Quando você estiver chegando ao final da peça, você para mais ou menos 30 milímetros, dependendo do tipo de solução que você estiver fazendo, 30 milímetros do solo, para que você possa fazer a conexão da próximo elemento com o elemento final. Faz o acoplamento da nova peça e prossegue com a instalação. Prossegue com a instalação até quando? Até quando você atingir os 3 parâmetros definidos como finalização de projeto. É o torque de instalação, o comprimento mínimo e o afloramento. Não é um ou outro, são sempre os 3. Os 3 itens têm que ser atingidos. Você tem que atingir o torque de instalação, você tem que chegar a aquele torque para garantir que aquela estaca realmente vai ter a capacidade portante. Você tem que atingir o comprimento mínimo para garantir a distância da última hélice até o nível do solo, garantindo assim a performance dela, e você tem que ajustar a altura de afloramento, ou seja, qual que é a profundidade, qual que é a distância que essa estaca está do nível do solo, porque com isso você vai conseguir garantir a conexão do próximo elemento, seja ele um bloco metálico, seja ele um conector STAI, seja ele um bloco de concreto, você tem uma altura que ele tem que estar ali dentro e esse afloramento é fundamental para isso, para que você não tenha problemas de sobrecarga de uma estaca em relação à outra. Alguns pontos importantes para serem observados durante a instalação da estaca helicoidal. Os parafusos devem sempre estar muito bem apertados, com uso de arruela para melhorar a distribuição do esforço, inclusive entre a máquina e a estaca, porque assim você consegue reduzir a deformação que essa estaca vai sofrer. Não que a deformação seja um problema, mas quando ela é excessiva, ela pode atrapalhar a conexão entre a terminação e a estaca, ou entre a peça subsequente e a estaca. E por isso, além dessa conexão se utilizar parafuso, ela deve ter folga mínima, justamente para não gerar um momento ali, não gerar uma deformação desnecessária na sua peça. Tá? Sempre que necessário, é possível você remover a última seção
instalar uma nova no local. Ficou muito comprida, ficou muito curta, não tem problema, dá para você retirar e colocar uma nova em substituição e retomar o processo de instalação do mesmo jeito que foi. Por isso é importante o controle do passe da hélice, para que não haja uma deformação além do necessário no solo. O torque ele sempre deve avançar de maneira gradativa. Por quê? Porque senão você vai ter umas últimas hélices num solo extremamente competente e as primeiras hélices num solo pouco competente, que vão estar pouco ou nada contribuindo para a absorção dos esforços transferidos pela estrutura para a sua fundação. Então, é fundamental que esse avanço do torque seja gradativo, principalmente no trecho onde você tem as hélices da estaca helicoidal. Garantindo que esse avanço seja gradativo, todas as hélices vão estar contribuindo de maneira mais efetiva para a performance da fundação. Agora, quanto é esse gradativo tem que ser definido pelo projetista, através dos parâmetros que ele utiliza no dimensionamento. Pode ser que para um projetista seja 30%, para o outro 20%, para o outro 15%, vai depender de quais são os parâmetros de entrada que ele usou no projeto geotécnico. Nunca se deve ultrapassar o torque estrutural da peça, porque você pode danificar ela lá embaixo ou quebrar uma conexão lá embaixo, e com isso você não vai ter a transmissão do esforço devidamente. Então é fundamental que seja respeitado esse torque limite, que é definido em projeto também, através do projeto mecânico, para a resistência dessa estaca. Um ponto relevante também a ser sempre observado é o comprimento mínimo da estaca. Ele é líquido, então você tem que descontar as bolsas, uma vez que elas se sobrepõem à peça anterior. Isso pode parecer pouco, né? Essa bolsa tem em torno de 20, 25 centímetros, mas à medida que você soma 3, 4 peças, isso pode chegar a somar 1 metro, né? Que vai fazer uma grande diferença no comprimento final da sua solução. E aí você vai utilizar sempre desse conjunto de ligação, em geral parafusos, comporcas e arruelas, e na quantidade, dimensão e especificação definida em projeto mecânico. Tá? Aqui uma breve apresentação de como é feita a instalação, os procedimentos. Então, a gente vê o acoplamento da seção guia inicial, o posicionamento dela no ponto de instalação. O profissional vai fazendo o acompanhamento do ângulo, ele está com um inclinômetro na mão ali, conferindo se a estaca está sendo instalada no ângulo certo. E, por fim, a conexão das extensões, né, as ligações necessárias para se atingir a profundidade e o torque necessário. Uma das maiores dificuldades relacionadas à utilização de estaca helicoidal está relacionada à confiabilidade dos parâmetros obtidos em campo. Porque se você garante que esses parâmetros foram atingidos, com o dimensionamento da estaca helicoidal, você garante a performance dela. Então, para resolver isso, o torquímetro é a parte crucial desse produto, é a parte fundamental da instalação. Tá? Você tem que ter sempre um torquímetro aferido, um torquímetro com calibração válida, que vai te transferir, que vai te apresentar os dados confiáveis, os dados reais da instalação da estaca helicoidal. A Incotep, pensando nisso, fechou uma parceria com uma empresa canadense e trouxe alguns torquímetros para locação no mercado nacional. Talvez sejam alguns torquímetros mais modernos que a gente tenha no mundo hoje. Porque, além deles fazerem a medição em tempo real para monitorar as equipes, eles registram dentro dele quais foram os parâmetros dessa instalação. Então, ele vai fazendo a medição em tempo real do ângulo e da inclinação dele para garantir que a estaca esteja sempre no ângulo correto, evitando qualquer tipo de flexão que a peça possa estar submetida. Ela faz a medição do torque, dando confiabilidade aos dados que foram coletados em campo, e também mede a profundidade, garantindo que o que está representado no boletim de campo representa a real metragem instalada e, consequentemente, atinge os parâmetros mínimos de instalação. Esses parâmetros são imputados no sistema e o torquímetro ele mede, ele marca no leitor qual que é o comprimento mínimo e qual que é o torque mínimo. Quando você atinge os dois, você já está apto a finalizar a instalação. Outra medição importante que é feita através dos torquímetros, desse torquímetro especial da Incotep, é a velocidade de instalação.
Você instalar muito rápido ou muito devagar pode trazer problemas para a sua instalação. Você pode instalando muito devagar, você perde o atrito dinâmico entre a estaca e o solo. Então é muito importante você controlar a velocidade de instalação, que ela esteja entre 5 e 9 rotações por minuto, para garantir uma profundidade adequada da estaca, senão você pode acabar tendo estacas muito profundas. Esse torquímetro, ele te permite a leitura em tempo real no celular. Se você está em um local com transmissão de dados, com os dados celulares, ele inclusive pode ser compartilhado já com o escritório, com instaladores, com projetistas, ou se não, você vai levar esse torquímetro finalizado à instalação, pode tanto fazer a retirada dele por pendrive ou a transmissão de dados dele para o aplicativo que vai transmitir esses dados a todas as empresas cadastradas para acessar, todas as pessoas cadastradas para acessar esse backlog, esses dados todos da instalação. Então, você tem 100% de confiabilidade que o torque real foi aplicado, o torque mínimo foi aplicado, a profundidade mínima foi aplicada e que o ângulo de instalação foi respeitado. Então, dado todo esse cenário, todas essas vantagens da estaca helicoidal, a gente apresenta aqui um pouco do que a Incotep já forneceu de estacas helicoidais. A gente destaca principalmente as obras de linha de transmissão e gasodutos, pois são obras lineares, fica mais fácil de apresentar no gráfico ao lado aqui o que a gente fez nos últimos anos aqui. Tá? A fábrica da Incotep já produz helicoidal então, há quase 20 anos. Hoje nós somos líderes na fabricação nacional de estacas helicoidais, tendo fornecido aí números bem expressivos, aí, considerando os últimos 3 anos, aí, são quase 500 mil metros de estacas helicoidais fornecidas para a obra em todas as regiões do país. São quase 9 mil toneladas de estacas fornecidas. Então, é um volume bem representativo em obras das mais diversas. Aqui no mapa, como eu disse, a gente representa as obras lineares, porque as outras fica difícil de demonstrar no gráfico. E aqui a gente vamos falar um pouquinho de alguns cases de obra, algumas aplicações da estaca helicoidal. No primeiro momento, a estaca individual, né? Nesse caso, é um stay de torre de linha de transmissão. Diversos exemplos aí, um exemplo com nível d'água aflorado, um exemplo numa região de plantação, um outro exemplo numa região onde você tem uma areia bem mais fofa. Então, a estaca helicoidal ela é apta a performar nos mais diversos tipos de solo, seja areia, seja argila, seja solos com níveis d'água elevado. Ela vai ter essa performance e capacidade de absorção de esforços representativa. Ela não performa bem quando a gente fala de matacões, ela não consegue atravessar matacões, ela não consegue atravessar solos com muito pedregulhos. Então, nesse tipo de situação, a estaca helicoidal talvez não seja a melhor solução. Mas nos demais tipos onde você tem solo, a estaca helicoidal certamente tem uma capacidade portante muito interessante. Aqui a gente mostra um exemplo também de linha de transmissão, onde foi utilizado o bloco metálico. Tá? Nesse caso, foi utilizado um tubo de PVC para proteger as estacas da corrosão. Na última foto, tem uma foto que eu acho até bem impressionante, o tamanho da torre em cima dessa estaca helicoidal, né, acima desse bloco metálico, que tem uma dimensão bem reduzida. Então, a gente consegue utilizar a estaca helicoidal e o bloco metálico, retirando 100% do concreto dessa execução de torre. Você tem uma agilidade enorme. Tá? Em cima do tubo de PVC aqui foi colocado um pouquinho de nata de cimento só para vedação, para evitar corrosão. Pode ser um betume, pode ser uma pintura epóxi, qualquer coisa para fazer só o tamponamento e uma impermeabilização, evitando, porque especificamente nesse caso é uma região de plantação de arroz. Dá para ver aqui a mesma imagem, então dá para ver como o nível d'água variou durante a instalação. E a plantação de arroz tem uma característica bem específica, tanto da variação do nível d'água quanto o uso de defensas de agricultura, o uso de agrotóxicos que aceleram o processo de corrosão metálica. Então, nesse caso, foi utilizado uma proteção adicional à corrosão. Outro caso de obra que a gente está apresentando aqui
é o uso de estacas helicoidais para subestações, tá? Então, para todo tipo de equipamento que você tem na subestação, dá para você também fazer a fundação com estacas helicoidais, mas não só de subestação, de qualquer outro tipo de equipamento você consegue fazer as fundações com estaca helicoidal. Tá? Nós já fizemos de máquina de curvamento por indução, já fizemos de para-raio, de estrutura de para-raio, TC, TP, IP, reator, pórtico de subestação. Todos os equipamentos são possíveis de você fazer a fundação com estacas helicoidais também. E gera uma produtividade muito grande. Tá? Aqui são duas subestações diferentes, onde nós tivemos produtividades aí de quase 300 metros de estaca por dia, o que dá em torno de 6 equipamentos. Então, você fazia a fundação completa de 6 equipamentos por dia com estaca helicoidal nesse produto. Deu uma acelerada muito grande na obra, é uma possibilidade enorme de você recuperar prazos. Né? Quando você tem qualquer tipo de problema de prazo, de execução, a produtividade da helicoidal certamente vai fazer um diferencial no seu empreendimento. Aqui um outro exemplo de blocos de múltiplas estacas dentro de um galpão industrial. Tá? Esse é um galpão industrial que foi construído no interior de São Paulo. Ele se utiliza de 4 estacas por bloco. Foi feito 100% das fundações desse galpão comercial, desse galpão industrial, com o uso de estacas helicoidais e também justamente pela questão do prazo da obra. Existia-se uma dificuldade de prazo, o cronograma da obra estava bem atrasado, então desenvolvemos esse projeto em parceria com a construtora, fizemos as fundações e conseguiu recuperar o prazo que se havia perdido inicialmente no empreendimento. Tá? É bem interessante também no que diz respeito a prazo de execução da obra. Aqui uma obra de reforço estrutural. Tá? Então, um edifício residencial estava recalcando, foi feito o macaqueamento da estrutura e a instalação de estacas helicoidais para aumentar a capacidade, portanto, daquela fundação que, por qualquer motivo, veio a sofrer um colapso ou perdeu a capacidade portante, ou seja, uma sobrecarga da estrutura, uma falha de dimensionamento. Então, como disse anteriormente, você macaqueia a estrutura, instala a estaca helicoidal. Nesse caso, a customização da estaca helicoidal é muito importante, porque ela te permite fazer elementos que facilitem o acesso naquela região. Não adianta eu chegar com uma peça de 6 metros, de 10 metros, numa região dessa que eu não vou conseguir instalar. Então, a gente faz peças menores, diâmetros menores, que a carga aplicada é bem inferior, e fazemos a instalação da estaca nesse espaço restrito e reforçamos a estrutura, da mesma maneira que nas soluções anteriores. Imediatamente depois você já pode solicitar a estrutura, você não tem que esperar tempo de cura de concreto. Então, nesse sentido, é uma grande vantagem também a estaca helicoidal. Um outro case aqui que a gente está mostrando, uso de estacas helicoidais como estaca de reação para a prova de carga. Então, você tem que fazer uma prova de carga de qualquer tipo, seja para qual tipo de fundação for, seja um tubulão, seja uma estaca raiz, uma estaca Franklin, enfim. Você pode utilizar estacas helicoidais para fazer a reação desse conjunto. O uso das estacas helicoidais, além de agilidade, como já falei diversas vezes aqui, ela traz confiabilidade, já que você correlaciona o torque com a capacidade da estaca, evitando que você perda o seu ensaio, e traz também a reaproveitação desse material. Quando você finaliza a instalação, finaliza a prova de carga, você consegue retirar essa estaca e fazer a reinstalação dela em outras provas de carga. Com isso, você reduz, você dilui o custo da sua solução e ganha muito nas suas propostas de prova de carga. A estaca de reação é uma solução que tem sido amplamente utilizada já, o uso de estaca helicoidal. Tá? Você trabalha sempre com ela dentro da fase elástica dela, você evita ir para a fase plástica, e a durabilidade desse tipo de solução é muito grande, esse tipo de produto fica muito grande. Tá? Tudo isso que a gente comentou, todas as vantagens, tudo, a gente tem uma equipe aqui na Incotep pronta para dar todo o suporte
seja no desenvolvimento do projeto geotécnico, projeto mecânico, auxílio na instalação, auxílio nos ensaios de campo. Tá? O objetivo da Incotep, a preocupação da Incotep é sempre com a solução como um todo, não em vender produto. Então, muito pensando nisso, a nossa equipe é muito focada nessa parte de engenharia, nessa parte técnica. Nós temos internamente um centro de testes e serviços, onde nós temos máquinas de torção, que é a única máquina na América Latina com essa capacidade dela para validar a capacidade de torque, resistência de torque que a estaca tem, validar os modelos matemáticos com a capacidade real do elemento. Nós temos equipamentos para revalidar a capacidade de tração, a capacidade de compressão, e temos diversos equipamentos para locação também. A gente mostrou antes o torquímetro, mas a gente tem bombas hidráulicas, cilindros, outros elementos para se fazer ensaio e proteção, seja da estaca ou de tirantes, que também são produtos do portfólio da Incotep. Além disso, o prazo e o preço de entrega é sempre uma preocupação muito grande nossa, porque não adianta você ter toda essa qualidade se você não tem um prazo de entrega. Esse produto, uma das grandes vantagens dele está relacionado ao prazo logístico dele, ao ganho de produtividade que ele traz na sua obra. Então, pensando nisso, a Incotep tem um grande estoque para atender de imediato, no mínimo prazo possível, os seus clientes. Então, você faz seu projeto, especifica, você pode ter certeza que em cima disso a Incotep vai estar trabalhando para atender o cliente final no menor prazo possível. E, claro, com um preço que viabilize a solução. Tá? Além disso, hoje a Incotep já tem filiais no Peru e na Colômbia. Nós temos unidades nesses dois países, ampliando a atuação dos nossos produtos, da estaca helicoidal e dos outros produtos também do nosso portfólio, mas também utilizamos isso para trazer tecnologia que existe em outros países para o Brasil e levá-las daqui para lá. Então, a gente entende essa cultura, essa troca cultural que a gente faz com essas empresas que nós adquirimos em outros países, muito positiva nesse sentido de trazer tecnologias de lá para cá e levar as nossas daqui para lá. A gente apresenta aqui rapidamente essas estacas que eu disse que estão para entrega imediata, essas estacas que são de rápida entrega, né? Essa aqui são 5 tipos de estacas que a gente sempre tem no estoque. Tá? A gente apresenta o torque limite que ela tem, o torque estrutural, tá? O K dela, a área da seção transversal dela e a carga última. Aqui a gente sempre está falando de capacidade máxima, não tem coeficiente de segurança, então essa é a capacidade nominal da estaca. Então você vai aplicar os coeficientes de segurança que seu projeto precisa, seja para trabalhar na fase plástica, para trabalhar na fase elástica, conforme for interessante para o seu empreendimento, e esses materiais vão estar à disposição para entrega imediata ou em um curtíssimo prazo pela Incotep, justamente pensando nessa solução de agilidade que a solução precisa entregar para a obra. Esses são os produtos de prateleira da Incotep no que diz respeito à estaca helicoidal. Então, só para fechar, falando rapidamente sobre o grupo Incotep, é uma empresa que foi fundada em 1988, tá? Hoje ela é extremamente focada no desenvolvimento de soluções, não no desenvolvimento de produtos, mas de soluções que agreguem para o projeto, soluções que vão realmente resolver a dor do cliente, tanto no segmento de ancoragem, de proteção e de geotecnia. A maior preocupação nossa está relacionada à qualidade do nosso produto, por isso nós temos diversas certificações ISO e uma equipe extremamente capacitada, justamente para dar o suporte na especificação, na instalação, no ensaio desses produtos. Tá? Somos filiados aos principais comitês do Brasil, a BMS, CBT, SIGRE, e sempre focado nisso, em buscar especificação técnica, em buscar ajudar na solução do cliente. É uma empresa do Grupo Açotubo, que é o maior revendedor siderúrgico da América Latina. Então, temos um lastro muito grande, temos uma responsabilidade muito grande por trás de tudo que a gente faz. Tá? E hoje, no nosso portfólio de produtos, a gente, além das estacas helicoidais, nós temos as hastes maciças,
tanto laminadas a quente quanto laminadas a frio. Temos as hastes autoperfurantes, que são as tubulares ou autoinjetáveis, que são, em geral, para obras onde você precisa fazer um reforço da fundação à medida que você faz a perfuração. Temos cordoalhas, tanto em bobina quanto montadas, já fabricadas conforme a necessidade do seu projeto. Temos enfilagem também convencional e autoperfurante, conforme a especificação do projeto, conforme a definição do projetista, em diversos diâmetros. Temos os tubos para revestimento de estaca raiz e a sapata de revestimento também. E temos o setor de locação, que, como eu disse, já tem alguns equipamentos, alguns acessórios que podem facilitar a vida do nosso cliente, podem dar agilidade na obra, ou mesmo possibilitar o uso de estaca helicoidal, por exemplo, sem que no primeiro momento seja necessário fazer um aporte para a compra de todos os equipamentos ou fazer a proteção de uma cordoalha, de um tirante, sem que seja necessária a aquisição de todos esses equipamentos justamente para uma obra, enfim. Bom, era isso que a gente queria passar um pouco sobre o uso da estaca helicoidal, o histórico dela, um pouco de como fazer a especificação técnica. Nós vamos deixar os nossos contatos nessa apresentação, então ficamos 100% à disposição. Quem tiver dúvidas, quem tiver interesse em aprofundar no estudo, quem quiser conhecer o produto mais de perto, se aprofundar em qualquer coisa, nós estamos 100% à disposição. Onde for interessante, onde houver possibilidade de uso da estaca helicoidal ou de qualquer outro produto do nosso portfólio, a minha equipe, a equipe da engenharia vai estar sempre à disposição aqui para auxiliar no que for possível, no campo, no escritório, ou onde for, aqui na fábrica, nos laboratórios que a gente tem internamente, buscando sempre a melhor especificação técnica, a melhor solução técnica para a engenharia nacional. Um abraço a todos e até logo.